venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã,
Bom dia, meus irmãos e amigos queridos, nesse domingo, 5 de julho de 2020, domingo ao qual o Senhor nosso Deus nos permite termos esse momento de adorarmos e também de aprendermos da Tua Palavra. Quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus, desejando a todos vocês um dia repleto de bênção e de graça, e que esse momento seja de fato extremamente proveitoso para as nossas vidas. E eu queria convidar você, meu irmão, meu amigo, para que nós pudéssemos falar com Deus nesse momento. Aonde quer que você venha estar, seja no trabalho, em casa ou em outro lugar, que você possa, em nome de Jesus, voltar os seus pensamentos ao Deus Todo-Poderoso, que conduz todas as coisas, para que eu e você possamos adorar esse Deus também através da oração nesse momento. Vamos falar com Deus? Deus, nós te louvamos, meu Pai. Nós bendizemos ao Senhor, Deus, pela beleza da tua santidade. Nós louvamos ao Senhor, meu Pai, pela tua fidelidade. Nós louvamos ao Senhor, meu Deus, por mais um dia que o Senhor nos permite estarmos na tua presença. Deus, mesmo diante das nossas imperfeições, dos nossos pecados, das nossas falhas, o Senhor continua sustentando e abençoando as nossas vidas. E nós somos extremamente gratos ao Senhor, meu Pai. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor direcione esse dia, direcione esse momento de culto, para que tudo aquilo que venhamos fazer seja somente para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. Deus amado, que teu nome seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, meu Pai. Nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estar na tua presença, que temos de adorar ao Senhor e que temos de aprender um pouco mais da tua santa, maravilhosa palavra. Obrigado por tudo, Deus. Nos conduz em tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, queria ler com vocês o Salmo 27, que é o Salmo do desejo da presença de Deus. O Salmo escrito por Davi. E esse Salmo 27, eu vou ler até o versículo 4, ele diz: Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobreveem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, ele diz de forma muito clara para nós que se o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, de quem teremos medo? E ele diz que mesmo que se estourar contra nós um exército, uma guerra, mesmo assim o nosso coração estará em paz, porque nós temos em quem confiar. Porque nós temos em quem descansar em meio aos problemas difíceis. Por isso ele afirma no versículo 4, uma coisa peça ao Senhor e a buscarei. Olha que interessante, meus irmãos. Davi, ele não só pede, mas ele também diz que ele vai buscar, que ele vai se esforçar o máximo possível para estar na casa de Deus, para estar aprendendo de Deus. E nesta manhã nós estamos, de fato, fazendo isso. Nós estamos nos esforçando. Claro, poderíamos dar mais, mas aquilo que está ao nosso alcance neste momento,
que é a questão das lives, da transmissão através desse aplicativo, de aplicativos como o Facebook e tantos outros. Nós estamos fazendo porque nós queremos receber algo do Senhor. Você só está na sua casa acompanhando esse momento porque Deus colocou no seu coração esse mesmo desejo que Davi teve. O desejo de buscar, de conhecer, de aprender mais do Senhor. E porque Davi tinha uma confiança em Deus plena, que não importasse o momento, Deus estaria com ele. Eu e você também temos. Nós temos uma confiança plena que Jesus Cristo, que é aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que vence as nossas guerras, as nossas batalhas, ele está conosco. E nós vamos adorar esse Jesus, adorá-lo de forma plena neste momento, sendo conduzidos pelo nosso irmão Murilo. Vamos adorar o nosso Deus nesse momento. Amém. Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meditando nesse texto, quando ele diz que os meus pés estejam em sua casa, né? Que nós possamos fazer do nosso lado, nossa casa, dos nossos corações, a casa do Senhor, continuamente, em todo o tempo. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e buscar somente o nome dele. Sinta-se à vontade, Senhor. Eu glorifico jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Declare isso nessa manhã. Eu quero conhecer Jesus. Posso dar a letra dessa canção, uma oração? Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele.
Pai, porque não há outro nome além do seu. Toda honra se dá somente a Ti, Senhor. Que nosso louvor e a nossa adoração esteja nas Suas narinas como uma suave, ó Pai. E que somente o Seu nome venha ser exaltado. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos adorar o Senhor e buscar conhecer Ele cada dia mais e mais, intensamente, verdadeiramente. Que nós não possamos desistir nem nos cansar de querer conhecer Jesus ainda mais. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Oh, Jesus, oh, Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Esperando no meu quarto, pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar pra você. Dia sem você como uma morte pra mim, pois não sei viver sem você aqui. Porque com você então eu posso ser. Vem aqui, faça no meu quarto o seu quarto também. No meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia. Ela pra você. Ela pra você. Pra mim, pois não sei viver sem você aqui. Porque com você então eu posso ser. Vem aqui, faça no meu quarto o seu quarto também. Do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia. Ela pra você. Ela pra você. Porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Porque
Senhor. Eu queria te declarar a Ti, ó Pai, que nós te amamos. Não há nada melhor, ó Pai, do que nos render a seus pés, ó Deus, e te adorar. Receba a nossa adoração, Senhor, porque nós te amamos. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como nosso irmão cantou, amamos Jesus. Eu amo Jesus. Você ama Jesus, meu irmão? Eu tenho uma admiração profunda. Na verdade, é muito mais do que uma admiração. Jesus para mim é tudo. Amém. Eu não preciso de mais nada. Dois. Eu só preciso de Jesus. Ele é suficiente para a minha vida. E creia, meu irmão, que Jesus é suficiente para a sua vida. Semana eu estava lendo um pouco e eu pude contemplar uma frase do grande reformador Martim Lutero, quando ele disse o seguinte: pregue o evangelho, ou em outras palavras, fale de Jesus com tanto amor, com tanta disposição, que você vai convencer pessoas da suficiência de Jesus, ou você vai fazer as pessoas terem raiva de você, porque elas não querem Jesus. Meus irmãos, isso nos ensina que não tem como ficarmos em cima do muro com relação a Jesus. O amamos e dependemos totalmente dele, ou não o vemos como algo bom para nossas vidas e queremos estar distante dele. Aqueles que o amam, certamente estaremos todos eternamente na glória com Cristo. Mas infelizmente, aqueles que se afastam de Jesus, e é a Bíblia que está dizendo, todos estarão também eternamente longe de Cristo Jesus. Espero que você escolha, assim como eu, busco todos os dias amar esse Jesus cada vez mais, para estar com ele eternamente na glória, adorando, bendizendo e exaltando o nome dele, e vivendo no local perfeito e maravilhoso. Não naquele local de dor, de tristeza e de angústia, que também será eterno. Então, meus irmãos, olhando para esse amor de Jesus, eu queria nesta manhã falar com vocês sobre um tema tão importante para nós. E é claro que esse tema ele se refere também a Jesus. Eu queria conversar com vocês um pouco, trazer talvez algumas orientações ou relembrar algo que vocês talvez já sabem sobre os ofícios de Jesus Cristo. Quais são os ofícios de Jesus Cristo? Pastor, saber isso é importante? Eu acredito que é fundamental para mim e para você compreender cada vez mais quem é o nosso Jesus. Meus irmãos, quando nós amamos uma pessoa, nós queremos conhecer mais dela. E quanto mais nós amamos Jesus, mais próximo de Jesus nós queremos estar. E mais conhecer sobre Jesus nós queremos, nós desejamos, nós ansiamos. Então, nesta manhã estarei falando sobre esse assunto. Os ofícios de Jesus Cristo. E para falar sobre esse assunto, eu queria ler com vocês inicialmente um texto que está em Apocalipse, o livro da Revelação, um livro extremamente simbólico, mas nessa parte que eu estarei lendo, ele estará fazendo uma simbologia muito fácil de compreender. Apocalipse capítulo 1, versículos de 4 a 6. É o nosso texto inicial do nosso estudo nesta manhã sobre os ofícios de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 6 diz: João, aqui é o apóstolo João, escreve às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que eras e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, ou seja, a totalidade
da igreja de Cristo, dos servos de Cristo, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós vimos o apóstolo João apontar algo às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Precisa entender que quando ele diz as 7, nós devemos entender que o número 7 na Bíblia, principalmente aqui em Apocalipse, é o número da perfeição. Então, essas igrejas, quando ele aponta para 7, ele aponta para a totalidade das igrejas, ou seja, para todo o corpo de Cristo. Porque a igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Então, toda a totalidade do corpo de Cristo está apontada aqui. E aí ele mostra que aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir é o próprio Jesus. E ele diz que esse Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, apontando que ele é aquele que realmente fala de forma plena sobre o reino de Cristo, sobre a verdade desse reino, e diz que esse Jesus Cristo também é soberano dos reis da terra. Ou seja, ele é o grande rei. E ainda diz que esse Jesus Cristo, pelo seu sangue, pela sua oferta, pelo seu sacrifício próprio, que foi o próprio Cristo, ele nos libertou dos nossos pecados. E aí ele conclui o versículo 6, dizendo que esse Cristo nos constituiu, ou seja, nos fez parte do seu reino. Nos fez parte desse sacerdote pleno e verdadeiro dele. Por isso que a ele, a Jesus Cristo, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, é um domínio eterno. Não haverá nunca algo que possa chegar a um ponto e dizer assim, acabou o domínio de Cristo. O domínio de Jesus, ele é eterno. Por isso, meus irmãos, pensando em tudo isso que nós vimos rapidamente nesses versículos que nós lemos, e pensando nesse tema, os ofícios de Jesus Cristo, eu queria mostrar para vocês como Cristo se relaciona com esses ofícios. Mas antes disso, eu queria apontar para vocês que quando nós olhamos para todas as Escrituras Sagradas, claro, principalmente o Velho Testamento, por claro que nós temos revelação disso também no Novo Testamento, mas no Velho Testamento de forma mais firme e forte, podemos dizer assim. A Bíblia nos revela que Moisés foi o mediador da antiga aliança, da velha aliança, da aliança que era pela lei. Mas a Bíblia também aponta que Jesus Cristo é o mediador da nova aliança, do tempo da graça. Algo que eu e você não precisamos mais cumprir a lei. Nós amamos a lei, nós respeitamos a lei, nós obedecemos a lei não por medo, mas por amor. Porque agora nós amamos a Cristo e Cristo é graça. Então Jesus Cristo, ele é o mediador da nova aliança. É isso que está apontado para nós desde o Velho Testamento e principalmente no Novo Testamento. E o que é o mediador? O mediador é uma pessoa que está entre um intermediário. Alguém que permanece entre duas ou mais partes, mediando frequentemente uma disputa. Alguém que está no meio, resolvendo a questão das diferenças. Do ponto de vista bíblico, nós, hoje, temos apenas um único mediador entre Deus e os homens. Apenas um. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora, este mesmo versículo, ele escrito na versão da Bíblia Viva, ele está escrito assim,
Deus está de um lado e todo mundo de outro. Deus de um lado e o mundo de outro. E aí mostra, e Cristo Jesus, ele próprio, um homem, está entre Deus de um lado, o mundo de outro. Jesus Cristo está no meio entre eles a fim de uni-lo, ou seja, de levar o mundo a Deus. Jesus Cristo está no meio, ele faz esse papel de mediador. Por isso, Cristo Jesus é o único mediador. Entretanto, há 3 tipos de mediadores no Antigo Testamento. 3 tipos. Cada um deles foi escolhido por Deus para uma tarefa específica e capacitado pela unção do Espírito Santo a realizar a tarefa. Estes 3 ofícios que nós vemos no Antigo Testamento, esses ofícios mediadores, eram o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. E diante desta realidade do Velho Testamento, a partir desse momento, eu vou apresentar para vocês como Jesus Cristo desempenha esses 3 ofícios de forma perfeita. E aqui eu quero apontar para vocês, em primeiro lugar, o primeiro ofício, Jesus Cristo, nosso profeta. No Antigo Testamento, o profeta era um porta-voz de Deus. Ele era um agente de revelação pelo qual Deus, em vez de falar diretamente pelo povo, Deus usava o profeta para falar à congregação, repetir aquilo que Deus queria que a congregação compreendesse, que todo o povo de Deus entendesse. Quando o profeta se levantava diante do povo, Deus sempre estava atrás dele. Uma postura que indicava que o profeta falava em lugar de Deus. A mensagem do profeta, todos os profetas do Velho Testamento, os profetas de Deus, eram introduzidas frequentemente pela frase: assim diz o Senhor. Agora, é interessante que jamais havia a frase usada por muitos falsos profetas ou profetas dos nossos dias, que diz assim: eis que eu te digo. Talvez você até já ouviu essa frase. Talvez você até já ouviu pessoas falar para você essa frase: eis que eu te digo. Eles usam essa frase não como se eles fossem um profeta de Deus, mas na verdade parece que eles são o próprio Deus, né? Eis que eu te digo. Algo que nunca foi usado em todas as Escrituras. Essa é uma postura, meus irmãos, totalmente antibíblica, totalmente fora do contexto bíblico. Agora, também é interessante que quando nós vamos analisar o Antigo Testamento, nós vemos uma luta vigorosa entre os profetas de Deus e os falsos profetas. Muitas pessoas naquela época seguiam também esses falsos profetas. Como nos nossos dias, muitas pessoas seguem os falsos profetas. Muitas pessoas vão em igrejas não para ouvir a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, mas vão para ouvir homens que se dizem profetas. Primeiramente, que hoje não tem mais profeta, meus irmãos. Se alguém vai numa igreja procurar um profeta, está totalmente fora do contexto bíblico. Existem homens de Deus, mulheres de Deus, que através da palavra de Deus se tornam profetas naquele momento, por causa da palavra de Deus. Isso é, se forem fiéis à palavra de Deus. Agora, deles mesmos, não existe. A Bíblia diz que o último profeta foi João Batista. Ou a Bíblia está mentindo, algo que eu tenho plena certeza que não é, que a Bíblia não mente, ou todos os profetas dos nossos dias, desculpe, mas eu preciso falar a verdade para vocês,
são mentirosos. Eu fico com a Bíblia. Você decide com quem você fica. Correto? Mas a Bíblia mostra que naquele tempo também existiam esses falsos profetas. Pessoas que eram extremamente populares entre o povo. E esses falsos profetas, eles eram pessoas que as pessoas amavam muito. Mas os profetas de Deus, os homens de Deus, pessoas que falavam da parte de Deus, eram pessoas que muitas vezes eram odiadas por todo o povo. O profeta Jeremias, que foi um grande profeta de Deus, e outros tantos profetas, suportaram naquela época muita aflição. Porque o povo não queria ouvir a verdade da palavra de Deus. É tanto que o profeta Jeremias, ele escreve algo sobre a palavra de Deus, depois aquilo que ele escreveu foi queimado, rasgado nos seus dias. E o profeta Jeremias, ele vai queixar a Deus. Ele vai falar: Deus, por que a população em geral ama os falsos profetas e nos odeia? Mas o próprio Deus vai responder o profeta Jeremias em Jeremias capítulo 23, versículo 28, dizendo o seguinte: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele a quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Aí ele termina dizendo o seguinte, aqui é o próprio Deus falando para Jeremias: quem tem palha com o trigo, diz o Senhor. Quem tem palha com o trigo, diz o Senhor. Fica um pouco complicado entender, né? Mas quando nós vamos olhar para outras traduções, principalmente para a original, essa frase aqui foi dita por Deus de uma forma mais tranquila de compreendermos. Ela foi dita assim: que vale a palha comparada ao trigo? Que vale a palha comparada ao trigo? O trigo, nós sabemos que ele faz uma série de alimentos. Ele nos alimenta, ele nos fortalece. E a palha? É um foguinho ali que daqui a pouco acaba, passa, se dissipa. Então, o que vale esses falsos profetas comparado aos profetas de Deus? Ao que a Bíblia está dizendo. Tem pessoas que estão preocupadas com o sonho. Pastor, eu tive um sonho, pastor, alguém sonhou. Ei, meu irmão, o maior sonho é a palavra de Deus. A Bíblia diz que terão pessoas que terão sonho nos últimos dias. E nós cremos nisso. Mas isso não é importante para a minha vida. O importante é a palavra de Deus. E é isso que Deus falou com Jeremias. Jeremias, não se preocupem com esses falsos profetas. O que vale a palha comparada ao trigo? Com essas palavras, Deus ele está dizendo para Jeremias: pare de se preocupar com o que os falsos profetas fazem, Jeremias. Sua tarefa é ser meu porta-voz. E você é chamado para ser fiel em falar o que eu lhe disser. O grande profeta de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquele que fala aquilo que Deus está dizendo. Não é aquilo que o coração delas, ou que a sociedade está querendo ouvir. E assim, meu irmão e minha querida amigo, Deus fala para Jeremias: fique tranquilo. Por isso nós podemos entender que o profeta é alguém que Deus concede a sua palavra. Agora, no Novo Testamento, vemos que Cristo é o profeta por excelência. Há um entendimento progressivo a respeito de Cristo. Um entendimento que é progressivo. E esse entendimento, ele mostra que as pessoas vão compreendendo quem é Cristo a partir dos momentos. Eu falei na semana passada sobre os evangelhos, os 4 evangelhos, mostrando como é Cristo, ele é apontado em perspectivas diferentes, mas apontando quem ele é na sua totalidade, tanto da sua pessoa como da sua obra. E nós vimos lá, de forma muito clara, e podemos também ver aqui nesse momento, que quando Cristo estava diante da mulher samaritana, que era uma mulher que fazia parte de um povo que era abandonado, rejeitado
Em João capítulo 4, versículo 19, vai dizer que essa mulher, vai mostrar para nós que essa mulher olha para Jesus e diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Ou seja, aquela mulher teve a sensibilidade de compreender quem Jesus é. Não é quem Jesus era, é quem Jesus é. Jesus é o profeta por excelência. Agora, Jesus é muito mais do que o profeta. Muito mais do que isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus não apenas proclama a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo aqui é a palavra grega logos. Logos significa palavra. Jesus é a palavra de Deus. Através de Jesus, todas as coisas foram feitas. Nada foi feito se não ter sido por causa de Jesus ou para Jesus. Então Jesus é a palavra de Deus. O autor de Hebreus também vai nos escrever sobre isso, lá em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 2, dizendo: Havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e Deus falou de fato várias vezes pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus está falando conosco através de Jesus. Se os seus ouvidos não estiverem abertos ao que Jesus está falando, você não está ouvindo Deus. Você não está ouvindo Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus é o nosso profeta fiel do Novo Testamento. Jesus não é apenas a pessoa que transmite a profecia. Ele é o principal objeto da profecia. Ele não apenas ensinou sobre o futuro, sobre o que vai acontecer amanhã, ou apenas declarou a palavra de Deus. Mas Jesus é a palavra de Deus. E como tal, ele é o foco de todo o ensino profético do Antigo Testamento. A Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, ela está apontando para Jesus. Todo o holofote está apontando para Jesus. Jesus é o profeta por excelência. Segundo ofício, Jesus Cristo, nosso sacerdote. Quando nós vamos para o livro de Levítico, que é um livro que aponta sobre o culto, Levítico capítulo 4, versículo de 1 a 3, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Agora, Levítico capítulo 6, versículo de 6 a 7. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se, por isso, culpado. Olha o que esses versículos nos revelam. Eles nos revelam que o sacerdote tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo quando ele pecava.
quando ele errava. E como o sacerdote era um homem e é pecador, assim como eu sou, como você é, como nós somos, ele tinha que fazer sacrifício por ele mesmo. Isso está em Levítico capítulo 1, capítulo 4, versículo de 1 a 3. E o capítulo 6, de 6 a 7, aponta para o sacrifício, para a oferta que o povo tinha que fazer através do sacerdote pelas suas próprias culpas, pelos seus erros, pelas suas falhas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que isso era algo contínuo que tinha que acontecer. É isso que está apontando aqui a palavra de Deus. Só que eu quero dizer para vocês que eles não alcançavam um perdão eterno. Eles alcançavam apenas um perdão momentâneo com essas ofertas. Mas esses versículos também nos revelam que, diferente dos profetas do Antigo Testamento, que ficavam de frente, olhando para o povo, voltando as suas faces para o povo e de costas para Deus, porque Deus ficava nas costas deles, para o profeta repetir aquilo que Deus queria, o sacerdote é totalmente diferente. Porque o sacerdote, ele virava as costas para o povo e ficava de frente para Deus. Porque o sacerdote, ele era alguém que ele falava pelo povo para Deus. Ele ouvia o povo e ele levava para Deus. Por isso, ele ficava de costa para o povo e olhando para Deus. O sacerdote, ele era alguém que fazia intercessão. Ele orava em favor de todo o povo. Além disso, o sacerdote era alguém que oferecia sacrifício a Deus pelo povo. Essa era a grande obrigação do sacerdote. E diz a palavra de Deus que os principais sacrifícios eram oferecidos no dia da expiação pelo sumo sacerdote. Isso acontecia anualmente. Então, todos os anos, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele, além de oferecer todos os dias por ele também, pelos seus pecados, quando ele errava, e tinha que oferecer anualmente, no dia da expiação, sacrifícios por ele e por todo o povo. Só que, meus irmãos, esse sacrifício, que era repetido anualmente, ele não era perfeito, porque ele tinha que ser repetido. Só que Jesus Cristo, quando ele exerce, ele está exercendo esse ofício de nosso sacerdote, o seu sacrifício foi realizado uma única vez, não precisando jamais ser repetido. Olha que coisa maravilhosa. Não existe mais necessidade. No Novo Testamento, vemos de forma clara isso acontecer. O autor de Hebreus, apontando o sacerdócio perfeito de Cristo Jesus, ele revela que uma das principais evidências da natureza do sacerdócio de Cristo é o fato de que ele não precisava fazer mais um sacrifício para as pessoas e nem por ele mesmo. Cristo fez isso uma única vez. E o que Cristo fez foi algo tão pleno, tão maravilhoso, que pagou, não pecados dele, porque ele não tinha pecado. Por isso ele não precisava fazer sacrifício por ele mesmo. Mas Cristo se tornou o próprio sacrifício por mim e por você. Por isso ele diz, quando ele está na cruz, está consumado, está pago. Meus irmãos e meu amigo, se você reconhece que Jesus é suficiente para a sua vida, que ele é seu único e suficiente Salvador, não precisa temer mais nada. Às vezes eu fico ouvindo cristãos, pessoas que estão na igreja há tantos anos, perguntando, pastor, eu fico preocupado. E aí eu pergunto, preocupado com o quê, meu irmão? Preocupado com o quê, minha irmã? Ah, pastor, é porque às vezes eu peco e eu fico pensando, se Jesus voltar, será que vou para o céu?
ou o sacrifício de Cristo é suficiente na sua vida, ou ele não é. Na sua vida. Mas que o sacrifício de Cristo foi suficiente, foi. Talvez não é para você, porque você ainda não compreendeu a verdade, porque você ainda não entendeu que Cristo é suficiente. Meus irmãos, a palavra está consumado, que significa está pago. Significa que Cristo quitou todas as nossas dívidas. O sacerdote do Velho Testamento tinha que fazer o sacrifício porque ele tinha que quitar algo para Deus todos os dias. E não tinha valor eterno, mas apenas momentâneo. Mas o sacrifício de Cristo foi eterno. Todos os meus pecados e os seus pecados, se você o entende, se você o reconhece como seu único e suficiente Salvador, já foram pagos. Tudo aquilo que eu cometi em toda a minha vida, tudo aquilo em toda a minha vida para trás, regressa, e tudo aquilo que eu vou cometer na minha vida progressa, na minha vida para frente, tudo já foi pago em Cristo Jesus, meus irmãos. Ô pastor, então eu posso pecar à vontade? Não. Sabe por que eu não peco à vontade? Sabe por que você não peca à vontade? Porque o salvo tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo de Deus nos leva a não querermos viver uma vida de pecado. Quando alguém ama uma vida de pecado é porque ela não tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Mas você e eu que temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós não vivemos mais na prática do pecado. O pecado se torna um acidente na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus, ele pagou o preço por nós. Agora é claro, tudo aquilo que eu cometer de pecado, de erro, eu vou sofrer as consequências. Mas não mais vou ter que pagar esses pecados. Existem 2 lugares, e a Bíblia revela para nós, 2 lugares que os nossos pecados são pagos. 2 lugares apenas. O primeiro lugar, que é um lugar de tristeza e de angústia. Os pecados serão pagos no inferno, de forma eterna. Ou os pecados foram pagos na cruz de Cristo. Então, para nós que somos salvos, os nossos pecados foram pagos na cruz de Cristo. Eu não preciso ter medo, porque Jesus é a minha salvação, porque Jesus é o meu sacerdote. É isso que Hebreus vai apontar para nós, que o sacrifício de Cristo, que foi oferecido uma vez por todas, não foi um sacrifício feito com sangue de animal. Sabe por quê? Aquilo que Hebreus 10, 4 afirma para nós, que o sacrifício de Cristo é tão perfeito, que Hebreus 10, 4 afirma, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível que o sangue de animais remova pecados. Mas o sacrifício de Cristo, o Cordeiro Pascual, esse sim, removeu de uma vez por todos os nossos pecados. Por isso, Jesus Cristo é o nosso sacerdote para sempre e continua a sua obra mediadora de forma plena e eterna. Não por oferecer continuamente sacrifícios, como se todos os dias Jesus Cristo oferecesse sacrifício. Não é isso. Isso também, se você entende assim, está errado. Jesus não precisa oferecer mais sacrifício. Jesus ofereceu sacrifício uma única vez e de forma eterna e perfeita, meus irmãos. E por isso, Jesus está no Santo Celestial, dentro do templo celestial, intercedendo por mim e por você. Portanto, assim como Cristo é tanto a pessoa que transmite a profecia, quanto o objeto da profecia, assim também ele é o sujeito e o objeto do sacerdócio. Ele é o sacerdote perfeito, o mediador perfeito, agora e para sempre. O terceiro ofício de Jesus Cristo, nosso Rei. Este ofício de Jesus Cristo é indicado para nós no Salmo 110. Salmo 110, no versículo 1, ele diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita,
Aqui vemos uma referência ao ofício do rei. Não é um ofício qualquer, é um ofício de um rei. O Senhor está dizendo, assenta à minha direita. O Deus Pai está dizendo para o próprio Filho. Agora, para compreendermos isso de forma clara, compreendermos esse ofício de rei de Jesus Cristo, precisamos lembrar que no Antigo Testamento, os reis de Israel não eram autônomos. Eles não eram aquelas pessoas que resolviam as coisas de acordo à vontade deles. Não tinham em si mesmo autoridade absoluta. Nenhum deles. Mas recebiam seu ofício de Deus. Os reis recebiam seu chamado para ser um vice-regente e deveriam manifestar a justiça e o governo de Deus. O rei do Antigo Testamento era um mediador porque estava sob a lei de Deus, mas ajudava a estabelecer e manter a lei de Deus para os homens. Ou seja, era alguém que obedecia Deus, deveria, pelo menos assim, deveria acontecer, para transmitir para o povo. Porém, infelizmente, quando nós vamos ler as histórias dos reis, e alguns irmãos até me falou sobre isso esses dias, que lendo as histórias dos reis, pastor, me dá até raiva, porque esses reis sabem o que é errado, mas eles praticam o que é errado. Por isso, infelizmente, a história dos reis do Antigo Testamento está cheia de corrupção e fracasso daqueles monarcas em cumprir as suas responsabilidades. Eles falharam. O melhor modelo, mais próximo de um rei ideal do Antigo Testamento, foi o rei Davi. Mesmo assim, mesmo o rei Davi sendo o melhor modelo, o mais próximo do real, né? do ideal do Antigo Testamento, mesmo assim, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o reinado do rei Davi foi um reinado também marcado por corrupção e pecados. Porém, Davi introduziu a era de ouro na monarquia em Israel. Depois da sua morte, da morte de Davi, o povo ansiava por ver a restauração do reino davídico. Nós vemos isso de forma extremamente clara quando Deus falou por meio do profeta Amós, dizendo em Amós capítulo 9, versículo 11. Olha o que Deus diz. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Deus está dizendo que naquele dia vai restaurar todo o reinado de Davi. Os momentos bons, aquilo que de fato as pessoas tinham desejo. Diante disso, podemos perceber que no centro da expectativa messiânica do Antigo Testamento estava o anseio do povo para ter novamente um rei semelhante a Davi. E no Salmo 110 que lemos, vemos Deus prometer que seu filho, Jesus Cristo, seria esse rei e que ele reinaria eternamente. Portanto, quando Jesus Cristo veio, foi anunciado como recém-nascido rei. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 2. Ele nos relata aqui que quando vieram os magos do Oriente a Jerusalém, eles perguntaram na cidade: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. De fato, Jesus Cristo também foi crucificado por causa das suas afirmações quanto ao seu reinado. O próprio Cristo vai dizer para Pilatos, olhando nos olhos de Pilatos,
em João, capítulo 18, versículo 36. Quando Pilatos vai dizer que tem poder sobre ele, Jesus responde para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus está falando de um reino espiritual, de um reino pleno e um reino eterno. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, nós precisamos entender que Deus levantou Jesus para que Jesus, o Cristo, recebesse a coroa, para que Jesus, o Cristo, se instalasse à direita de Deus como governante de todo o universo. Assim, Jesus Cristo como Rei, reina de forma perfeita e eterna. E a única diferença entre o reino de Jesus Cristo, hoje, nos nossos dias, e o seu reino que conheceremos no futuro, é a sua visibilidade. É a forma como nós vamos enxergar esse reino. Porque hoje nós não conseguimos ver o reino de Jesus com esses olhos humanos. Vemos sim com os olhos espirituais, principalmente olhando para a palavra de Deus. Mas um dia nós vamos ver de forma plena e perfeita o reino de Jesus. Nós vamos ver Jesus Cristo à direita de Deus, sentado no trono, governando todo o universo, com todo o seu poder. Jesus está à direita de Deus e está na posição de autoridade. É isso que aponta o texto. Está na posição de autoridade plena. Por isso ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda, 100% da autoridade foi dada para Jesus. Por isso, igreja de Deus, Jesus não só governa a sua igreja. Tem pessoas que acham, não, Jesus é aquele que governa apenas a igreja. Não. Jesus governa a igreja de forma plena. Mas Jesus também governa o mundo em geral. O seu governo é ilimitado. Ele está no controle de todas as coisas. Toda a história está sob o seu controle. Sabe por quê? Porque Jesus não está na história. Jesus é o escritor da história. Jesus é rei. Para concluir, como Jesus Cristo exerce de forma perfeita e eterna os ofícios de profeta, sacerdote e rei, a sua igreja. Eu e você, meu irmão, eu e você que fazemos parte da igreja de Cristo Jesus, podemos exclamar: aleluia! O nosso Messias não é somente um profeta, não é somente um sacerdote, mas também é o nosso rei. Portanto, enquanto os profetas, enquanto todos aqueles que foram profetas, aqueles que foram sacerdotes, os reis, exerciam seus ofícios de forma imperfeita, Jesus Cristo exerce os seus ofícios de forma perfeita e eterna. Jesus é o nosso profeta por excelência. Jesus é o nosso sacerdote por excelência. Jesus é o nosso rei por excelência. São os 3 ofícios de Cristo que ele exerce de forma plena. Por isso, querido irmão e amigo, nós temos mais do que motivos de adorar esse rei. E nós vamos adorá-lo nesse momento. Nós vamos exaltar Jesus Cristo, porque ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso profeta, ele é o nosso rei.
Vamos adorar o nosso Jesus Cristo nesse momento, conduzidos pelo nosso irmão Murilo. Amém. Às vezes a gente não sabe como chegar à presença do Senhor, né? Como falar com o nosso Senhor. Mas essa canção diz o que nós precisamos fazer, né? Seja o Senhor. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome. Jesus. Bradando em fervor, sussurrando em temor, meio a multidões, ou a sós com meu Senhor, diga como eu amo esse nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. És o amado da minha alma, Jesus. Há poder nesse nome, Jesus. Minha vida transformou, Jesus, meu Salvador e meu Senhor, Jesus. Como eu amo esse nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. Meu amado da minha alma. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome, Jesus. Bradando em fervor, sussurrando em temor, em meio a multidões, ou a sós com meu Senhor, diga como eu amo esse nome, Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Cada dia, Jesus. Ele é mesmo cada dia. És o amado da minha alma. Jesus, tu és santo. Como eu amo esse nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada
Jesus é tudo para nós. Talvez você agora está se perguntando: pastor, graças a Deus agora eu sei que Jesus tem esses 3 ofícios plenos. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Mas o que eu faço com isso, pastor, de forma prática? Eu queria te dar 3 conselhos rapidamente olhando para isso. Primeiramente, se você compreendeu biblicamente, se isso falou com você que Jesus é nosso profeta, eu queria te convidar a partir de hoje, pare, se você faz isso, pare de correr atrás de profetas dos nossos dias, porque não existe mais. Você quer ouvir a profecia? Busque alguém que prega a palavra de Deus de forma fiel. Ou então você mesmo vai ler essa palavra, a Bíblia, que aqui está a profecia pronta e plena de Jesus para as nossas vidas. Porque Jesus, ele não apenas nos fala das coisas de Deus, ele é a palavra de Deus. Então, a partir de hoje, acabou. Pastor, eu não precisa, a profecia está aqui. Eu não preciso ir atrás de alguém que está tendo sonho, não. Eu preciso de Jesus. E Jesus, ele é o meu profeta. E está aqui a profecia. Primeira dica, primeiro conselho, meu irmão. Segunda, Jesus Cristo, ele é suficiente. Você não precisa mais de sacrifício. Se alguém tem dito, eu preciso fazer isso, eu preciso comer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, porque senão eu não vou agradar a Jesus. Para com isso. Se alguém manda dizer para você o seguinte: você tem que carregar uma cruz, você tem que subir uma escadaria de escada, tem que fazer penitência. Para com isso. Isso é totalmente antibíblico, é totalmente errado. A única pessoa que fica satisfeita com isso, vou te falar, é o diabo. Sabe por quê? Porque ele quer desconstruir tudo aquilo que Cristo fez. Mas busque a Jesus, porque ele é o sacrifício perfeito. Você não precisa de mais nada. Você precisa de Jesus. E quando você tem Jesus, meu irmão, ele é suficiente para a sua vida, porque ele se deu por você uma única vez por todas. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro e último lugar, se você anda preocupado, quem está governando o mundo é o presidente tal, é o governador tal, é o prefeito tal. Se você anda se descabelando, meu irmão, para com isso. Quem governa de forma plena é o nosso Rei Jesus Cristo. Ele está no controle de todas as coisas. Jesus, ele não está no controle em apenas de algo passageiro, que é a nossa vida, que se passa como o vento enquanto estamos aqui na terra. Mas Jesus está no controle de forma eterna. Por isso a palavra de Deus afirma para nós: Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nada escapa ao seu controle, meu irmão. Jesus é rei, ele é suficiente para a sua vida. Jesus é o profeta por excelência. Jesus é o sacerdote por excelência. Jesus é o rei por excelência. Por isso eu e você não precisamos mais nos preocupar, nos enlouquecer. Nós temos Jesus, que é tudo, que é pleno em nossas vidas. Meu irmão, vá para a Bíblia, confere na Bíblia e se descanse em Jesus Cristo. Quero orar por você, pela sua vida e pela sua família. Eu espero em nome de Jesus Cristo que essa palavra, que esse estudo de hoje possa transformar a sua forma de compreender a vida. Deus, em nome de Jesus, nós queremos louvar ao Senhor, Deus, porque nós temos em quem confiar. Não importa a situação, não importa o contexto. Nós sabemos que o nosso Jesus, ele é suficiente, meu Pai. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso de Jesus. Eu só preciso de Ti, Jesus. Somente de Ti. Deus, faça com que todos os Teus servos que estão acompanhando essa live neste momento, que todas as famílias, que todos os amigos, que todas as pessoas possam compreender isso, Deus. Que elas não possam ir atrás dos falsos profetas dos nossos dias, dizendo que são profetas de Deus. Isso não existe mais, Senhor. A Tua palavra afirma que o último profeta foi João Batista. Nós não temos mais profetas. Nós temos homens, mulheres que, se falarem de forma fiel,
da palavra de Deus, eles se tornarão profetas naquele momento, mas não são profetas. Senhor, e toda a profecia, ela está na tua palavra, Deus. Deus amado, faça com que essas pessoas possam compreender isso. Faça com que os olhos delas possam abrir, não os olhos materiais, mas os olhos espirituais. Os olhos físicos, mas sim os olhos espirituais. Deus amado, para que todos nós possamos compreender quem Jesus é, o nosso profeta por excelência. Jesus vai de encontro às famílias nesse momento. Se revela-te a elas, Pai amado, para que elas possam compreender o Senhor, para que haja paz no coração delas, haja descanso, para que elas possam entender que não precisam mais de sacrifícios, não precisam mais acender vela para ninguém, porque o Senhor é a luz do mundo. Não precisa mais colocar copo em cima de geladeira, de televisão, de não sei o quê. Não precisa, porque o seu sacrifício é suficiente. Toda essa questão, isso é algo totalmente contra a palavra de Deus. E a única pessoa que se agrada disso é o diabo, porque ele quer distorcer o seu sacrifício, meu Pai. Ele quer mostrar que o seu sacrifício não é pleno e precioso. Por isso, muitas pessoas que se dizem cristãos têm sido usadas pelo inimigo, meu Deus, para ensinar pessoas a colocarem copos de água em cima de geladeira, em cima de televisão, como se isso fosse resolver alguma coisa. Isso não resolve nada. O que resolve é o Senhor Jesus, que é pleno e é maravilhoso para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e para a vida de todas as pessoas que estão acompanhando. Ah, Jesus, faça-nos entender quem o Senhor é. Ah, Deus, abre nossos olhos espirituais para compreender a Tua palavra, Deus, para adorarmos ao Senhor. Jesus, faça-nos entender que em meio a essa pandemia, em meio a esse momento difícil, o Senhor não deixou de reinar. O Senhor continua reinando sobre todas as coisas. O Senhor continua no controle de todas as coisas, Jesus. Obrigado, Deus amado, porque podemos confiar que o Senhor está no controle das nossas vidas, que nada acontece se não for da Tua vontade, que a Tua vontade tem sido cada dia estabelecida, mesmo que nós não venhamos compreender, mas a Tua vontade, ela está sendo estabelecida. Obrigado, Deus, pela minha vida, pela vida dos Teus servos que estão acompanhando, amigos tão queridos, e que cada dia possamos nos render a esse Jesus, como nós cantamos agora, que possamos orar, falar com esse Jesus, buscar esse Jesus, amar esse Jesus. Obrigado, Jesus, por se permitir ser revelado a nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por nos levar a compreender quem o Senhor é, de forma plena nesta manhã. Te louvamos, Jesus. Te adoramos. Te adoramos. Obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa escola bíblica dominical. Momento de aprender da palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Agradecer os irmãos da congregação do Moisés Reis, os irmãos da sede, da quarta igreja e os demais amigos e irmãos que têm nos acompanhado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Às vezes a gente pensa em desistir, até mesmo com o trabalho. Não, muito complicado. Com relação às lives é complicado, mas Deus sempre manda irmãos que têm nos mandado mensagens, que têm nos abençoado através de situações, irmãos como os que estão aqui comigo. Às vezes vocês não veem, mas tem irmãos aqui. Eu louvo a Deus. Nós temos nosso irmão Tiago, que tem se colocado à disposição, meus irmãos, para ser bênção, para ser usado por Deus. Alguns até brincam: Tiago, você está agora morando na casa do pastor, né? De tanta disposição que ele tem estado à disposição. Eu louvo a Deus pela vida desse jovem, louvo a Deus pelo nosso irmão Murilo, louvo a Deus por todos os irmãos que têm sido bênção nesse momento da live. Não vou citar nomes aqui para não ocorrer o erro de esquecer de algum irmão, mas todos aqueles que têm ajudado, tanto de forma direta quanto indireta. Quando você compartilha, você já está abençoando a minha vida e a vida de outras pessoas. Eu sei que, pastor, mas isso tem levado muito trabalho para o Senhor.
Mas deixa eu te falar, meus irmãos, o meu maior privilégio como pastor é ajudar as pessoas. Enquanto Cristo me conceder essa honra, esse privilégio de pelo menos orar por uma pessoa, mesmo aquelas que eu não conheço. Tantas pessoas têm me mandado mensagem, pessoas que eu não conheço, pessoas já mandaram pessoas de outros país para me falar, pessoas de vários estados, e tem sido uma bênção poder orientar e poder orar por essas pessoas. Então, quando você faz isso, você está propagando a palavra de Deus. Então, compartilhe aquilo que Deus falou para você. Se foi algo bom para a sua vida, compartilhe. Se não foi bom, então não compartilhe. Mas se foi algo que te abençoou a sua vida, compartilhe em nome de Jesus Cristo. Ok? Deus abençoe vocês. Quero convidá-los para logo mais às 18h30, teremos nosso culto a Deus. Um culto extremamente abençoado. Louvor, palavra, tudo aquilo que Deus nos conduzir a fazer nesta noite. 18h30. Aguardo você. Queria muito que você compartilhasse com as pessoas esse convite para elas estarem conosco hoje, 18h30, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria muito que você estivesse acompanhando a live às 18h30. Certamente Deus tem uma palavra para o seu coração e tem louvores abençoados que vai falar com você muito. Ok? Então, após esse convite, eu quero te fazer um pedido novamente. Irmãos, o nosso canal do YouTube, que nós queremos fazer dele uma ferramenta para levar a palavra de Deus. Mas existe aí, para nós podermos desenvolver um processo melhor, nós temos que chegar a 1000 inscritos. Infelizmente, da última vez que eu olhei, nós só temos 136 pessoas. É muito pouco, né? Falta muita gente. Eu sei que você pode me ajudar nisso. Eu tenho mandado para todo mundo. Infelizmente, alguns não têm. Na verdade, grande parte não tem respondido, mas alguns têm. Porque eu fui olhar e a minha maior tristeza, meus irmãos, eu quero falar para vocês, é que infelizmente muitos membros da igreja que eu pastoreio, muitos, é com tristeza que eu falo isso para vocês, não se inscreveram. Receberam meu pedido no privado, mas infelizmente eu peço a Deus que vocês orem por mim, orem pela igreja, pela 4ª igreja presbiteriana de Eunápolis, para que Deus possa nos dar sabedoria para conduzir nosso ministério nessa igreja. É triste isso como pastor. Uma igreja abençoada, mas infelizmente alguns irmãos ainda não abriram seus olhos espirituais. Então, que Deus possa abençoar a nossa igreja. E eu queria te convidar, meu amigo, pessoas que não são da nossa igreja, pessoas de vários lugares que têm nos ajudado tanto, e eu fico feliz com isso. Você que não é membro da igreja, se você é membro da igreja, pode fazer, continue fazendo. Se você já fez, amém. Peça a outras pessoas. Se você não fez, por favor, meu irmão, em nome de Jesus, quando nós entramos na igreja, nós prometemos honrar a nossa igreja em todos os aspectos. E um dos aspectos de honrar a igreja é honrar o Evangelho de Cristo. Então se inscreva lá em nome de Jesus Cristo e convide outras pessoas para se inscreverem. Tá bom? Deus abençoe vocês, Deus dê um dia abençoado. E se Deus quiser, às 18h30, se Deus permitir, se Jesus não voltar, nós estaremos juntos mais uma vez para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Um grande abraço a todos e que Jesus continue derramando a graça sobre a vida de vocês. E não esqueça, entre lá no nosso canal, 4ª Igreja Presbiteriana de Eunápolis no YouTube e, por favor, se inscreva e ative o sininho lá para que nós possamos chegar a esses 1000 inscritos e conseguir compartilhar a palavra de Deus de forma melhor para muitas pessoas, para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e lhe conceda um restante de dia aí abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe a todos e um excelente dia.